Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Monte Jesus. E estamos aqui já postos para a segunda lição das lições bíblicas CPAD Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Segundo trimestre, tá? Então, hoje nós vamos para a segunda lição desse estudo. Temos aí postada a primeira lição, que nós falamos sobre quando a família age por conta própria. Agora nós vamos para a predileção dos pais por um dos filhos. E nós vamos estar lendo aí a verdade prática, né? E já entrando na leitura no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Você pode estar aí abrindo a tua Bíblia e conferindo conosco, tá bom? Antes vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia, meu Deus. Ô meu Pai, por esta quarta-feira, sim, Deus, 18 de abril de 2023, Pai. Dá-me graça para conduzir esse pequeno estudo, meu Pai, para que nossos irmãos e irmãs sejam alcançados, os novos convertidos, meu Deus, venham entender o Teu querer sobre as nossas vidas e o Teu nome venha a ser glorificado. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Então vamos lá, então. A Bíblia nos diz, irmão, em Gênesis capítulo 25, 19 ao 28, vamos ler aqui, e vamos ler a verdade prática aqui, que nos diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. E agora vamos para Gênesis 25, 19 ao 28, que nos diz assim, o versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Versículo 26. E depois saiu seu irmão agarrado no seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E aí o versículo 28, para encerrar aqui. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então tá aí, nós vamos estar aí lendo aqui a introdução desse estudo, né? Essa cartilha aqui, em nome de Jesus. Então você que tem, acompanhe comigo aí a página 9, né? Você que tem aí o livrinho de estudo. Vamos lá então. A introdução nos diz assim: a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. E agora nós vamos ler aqui o tópico 1, lendo aqui o parágrafo 1, 2
E o parágrafo é até o 2, né? E aí depois nós vamos para o tópico 2. Aí tem 2 parágrafos só aqui. Então vamos lá então. Tópico 1 nos diz assim: o plano de Deus para a família e sua presciência. Parágrafo 1º, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Conhecer Rebeca e torná-la, ou seja, tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir os planos de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 filhos. Aqui nós entendemos que os planos de Deus eles não falham na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então é necessário a gente ter paciência, perseverar diante de Deus, porque o milagre com certeza vai vir quando você persevera. Imagine 20 anos orando para que Deus sarasse a sua esposa Rebeca. Não são 20 dias, não são 2 anos, né? É muito tempo, é uma vida, né? 20 anos. Mas Isaac perseverou porque confiava em Jeová, né? Em Adonai. E é necessário a gente também agir assim, em nome de Jesus, né? Vamos lá para o parágrafo 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso de gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 2. É interessante, né, irmão? Porque tudo isso aconteceu não porque Deus fizesse assim, é isso que o argumento quer dizer aqui, mas sim porque Deus permitiu que isso acontecesse assim, porque Deus conhece a minha e a tua vida. Então, muitas vezes o inimigo, ele já tentou te matar muitas vezes, mas o Senhor Jesus te livrou para que hoje você viesse glorificar a Deus. Então é mais ou menos essa tradução aí, tá bom? Em nome de Jesus. Ah, mas Deus quis que eu pecasse, que eu fosse baleado, que eu estivesse no crime, que eu fosse pobre, que eu fosse miserável. Não é bem isso. O Senhor, ele sabe as tuas condições, a tua necessidade, ele sabe até a tua capacidade, onde você pode chegar. Então o Senhor aguarda de você e de mim esse desenvolvimento, essa capacidade que Deus nos dá de sermos bênção na mão dele e abençoarmos muitas vidas, tá? É isso que o Senhor aguarda de mim e de você. Então, Jacó foi um grande homem de Deus, né? Abençoou muitas vidas, Israel. Esaú também, um grande homem de Deus, né? Que também abençoou muitas vidas aí. Que tem aí, são os árabes hoje, né? São 2 descendências aí. Mas vamos lá, então, para não ficar só nas minhas palavras aqui. O conflito familiar, é o tópico 2. Parágrafo 1, 2 e 3, nós vamos ler aqui. O parágrafo 1º fala a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar. Mulheres
inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus enviou o clamor de Isaac, ou seja, ouviu, né? Deus ouviu o clamor de Isaac. Então, é o caminho que nós devemos tomar, o caminho da fidelidade. Não rejeitando a nossa esposa por qualquer coisa, como fazia no Antigo Testamento, mas sim amando-a e, se possível, dando a nossa vida pelas nossas esposas. E isso é Cristo e a igreja, o símbolo. Isaac simboliza Cristo, Rebeca a igreja. Então Isaac não repudiou sua mulher, ele tinha direito, naquela época ele tinha direito de fazer isso, porque ela era estéril. E em Israel um grande significado, uma criança. Mas Isaac não fez isso, Isaac confiou em Deus, amou a sua esposa e orou, não só confiou, ele orou até Deus fazer o milagre. Então é assim que nós devemos ser e perseverar. A igreja de Cristo deve ser isso. Por mais que os tempos estejam difíceis, por mais que o Brasil caminha, vamos dizer assim, para um comunismo, porque nós vemos muita injustiça, vamos dizer assim, no Brasil, né? Mas nós temos que confiar e orar para que Deus opere o milagre no Brasil e venha fazer-lhe a sua vontade no Brasil, tanto na nossa vida como nas autoridades e na nação, em nome de Jesus, né? E aí começa-se de casa, né? Em nome de Jesus, as nossas vidas, nossa conduta. Parágrafo 2. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Para você ver, né? Eu creio que Rebeca aqui começou-se a passar mal, né? Se sentir-se mal. O que é isso? Briga dentro do ventre já. E orou a Deus. Rebeca não foi consultar um psicólogo, um psiquiatra, apesar que não tinha naquela época como temos hoje, né? Hoje já temos essa facilidade de a grávida ter esse acompanhamento, né? Um ginecologista. Mas naquela época não tinha. Então ela orava a Deus, ela confiava em Deus, ela perguntava a Deus. E é o que nós devemos fazer. Isso simboliza a igreja. A igreja, ela não deve esperar somente nos especialistas, nos teólogos, pastores, leis, doutores da lei, ou seja, só no país, né? Ela deve esperar e perguntar, indagar e orar ao Senhor a respeito do que está acontecendo hoje. A nossa esperança não está no governo, não está no pastor, não está na faculdade, não está no dinheiro. A nossa esperança, firmeza da Igreja de Cristo está nas suas escrituras e nós devemos indagar e orar a Deus a respeito das coisas que estão acontecendo e não ir por nossa conta própria ou então colocar a igreja para fazer partido algum, porque a igreja não tem partido, nem direita e nem esquerda. A igreja de Cristo ela é do céu, ela vai partir para o céu, ela tem compromisso com Deus e com Jesus e a sua palavra. Essa é a nossa posição. Então assim Rebeca se colocou, simbolizando a igreja de Cristo hoje, tá? O favoritismo do casal pelos filhos, tá? No parágrafo 3. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e maior. O mais velho, e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego Isaac achava que logo morreria, por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal.
do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois esse o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produzira um grande conflito na família. É aquele negócio de você preferir um filho mais do que o outro, mimar um filho mais do que o outro, e na verdade os filhos têm que ser mimados e ser preferidos todos iguais, né? Vamos lá então para o tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. E aí nós vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3 e vamos para a conclusão. Parágrafo 1, Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito da primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Então é aquele negócio aqui, Isaque como ser humano, né? A Bíblia nos diz assim que os planos nós fazemos, mas a confirmação vem de Deus, né? Então nem todos os planos, por mais que sejamos de Deus, por mais que sejamos pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, cooperadores e procuramos agradar a Deus, não é por isso que Deus vai fazer o que nós queremos ou que nós colocamos para Deus realizar. Não é assim. A vontade é de Deus e não nossa, tá? Então ele faz segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Você vê que Jesus no Getsêmani orou e disse: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E realmente foi feita a vontade de Deus. Então se a vontade de Deus permitindo que você está passando, passe glorificando a Deus, porque essa é a vontade de Deus e com certeza Deus tem propósito, tem exaltação para você e para a sua família. No parágrafo 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, né? Jacó que tinha que dar a bênção, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então, aqui você vê que Rebeca, simbolizando a igreja de Cristo aqui, ela se entristeceu com Esaú, pois Esaú casara com uma mulher que não era da família, né, da família deles, né? E aqui nessa época aqui, né, e eu creio que até hoje, né, o casamento é entre o povo judeu, né? Tem que ser entre o povo judeu, não pode ser casamento fora. Uma judia não pode casar com uma pessoa de fora, vamos dizer assim, tem que ser da linhagem de Israel, né? E aqui Esaú sai, casa com uma mulher, né, conforme diz o ensinamento aqui. Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, está falando aqui. Está em Gênesis 26, 34 a 35. Então, isso entristeceu Rebeca, que foi, claro, a permissão de Deus, a vontade de Deus aí, colocando Rebeca para fazer
e trocaram, né, o direito da primogenitura, em vez de ser de Esaú, foi de Jacó. Isso acontece até os dias de hoje, né? O Senhor Jesus requer que a sua igreja, nós viemos casar com Cristo, né, espiritualmente falando. E se nós abandonamos Cristo por outra religião que não é segundo a Bíblia Sagrada, nós estamos aí desobedecendo, nós estamos entristecendo a Deus e a sua igreja, né? E a sua igreja, sim. Quando um pastor, um diácono se desvia para outra religião, você está entristecendo a Deus e a igreja. E aí você pode perder a tua salvação, que é o direito de primogenitura. Nós temos direito da salvação. O direito é nosso. Jesus morreu por você e por mim para nos dar o direito da vida eterna. Porém, se nós desobedecemos a Deus, a Jesus que morreu por nós, e vamos a outros deuses, nós estamos cometendo a mesma coisa. Espero que você tenha compreendido. Vamos lá aqui para o parágrafo 3, para vocês acompanhar esse estudo até o final, senão acaba ficando longo, os irmãos aí não acompanham aí, né? Vamos lá, essa leitura aqui no parágrafo 3, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor, segundo o Salmo 127:3. Os filhos são a herança do Senhor, é isso que fala em Salmo. E Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, segundo Efésios 6:4. E aí nós terminamos aqui e vamos para aqui palavras finais. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, está em Efésios 6. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então tá aí, e aí eu encerro por aqui. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Então tá aí a responsabilidade de nós, os pais, para com nossos filhos, de não preferir um ou outro, mas sim tratar todos por iguais, para que o Senhor Jesus venha ser glorificado em nossa casa, em nossa família, tá bom? Então que Deus abençoe, fique aí com essa leitura, eu vou fazer a oração final, lembrando que, glória a Deus, aleluia, nós teremos aí o próximo vídeo, vamos estar lendo aí a lição 3, que vai falar ciúme ou mal que prejudica a família, na lição 3, tá bom? Segundo as lições bíblicas, CPAD, relacionamentos em família, segundo trimestre de 2023. Que Deus abençoe, oração final. Fica conosco, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ajude, né, compartilhando na divulgação. E os irmãos e irmãs aí que querem oração, à meia-noite estou em oração. Caso, né, eu não esteja aí, né, em oração ao vivo, você pode estar entrando no canal, na playlist de oração. Você vai entrar no canal, você vai ver lá a playlist em cima, você vai clicar em cima da playlist, embaixo, no primeiro vídeo é a playlist de oração. Tem mais de 24 horas de oração aí, tá bom? Para você que está enfermo, na UTI, precisando de um milagre. Enfim, né? Fique conosco aí, graças a Deus, o canal tem crescido, né? Estamos indo aí para 1.700 inscritos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa leitura, por esse estudo, meu Pai. Senhor, que cada um, meu Deus, que aqui estiver conosco, venha alcançar, meu Deus, como filho, ser obediente aos seus pais, como pai, não irritar os seus filhos e cuidar, Senhor, da casa, da família. Esta mãe, Senhor, que muitas vezes não tem marido, mas é um pai e uma mãe para os seus filhos e tem acompanhado esse trabalho, esse canal, meu Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um, cura e liberta, opera milagres e maravilhas
para a glória do teu nome, Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Permitindo Deus, estaremos aí no próximo vídeo, trazendo essa terceira lição para os irmãos, para as irmãs, em nome de Jesus. Saudações aos irmãos de outros países que têm nos acompanhado aí, né? Que Deus abençoe. Obrigado aí pela vossa confiança e glória a Deus e irmandade. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem leu essa leitura e explicou um pouco que foi o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus pelo YouTube. Graças a Deus.